com a minha colega docente de Filosofia, a professora Maria Luz Ganho, que vai apresentar António Quadros como leitor de Camus. Então, boa tarde, não, ainda é bom dia. Bom dia a todos. Então, eu vou falar de António Quadros, leitor e intérprete de Albert Camus. Na homenagem a António Quadros, nos 90 anos do seu nascimento e nos 20 da sua morte, evocamos a sua figura de intelectual, filósofo e de homem de bem, para quem os valores eram expressão de um modo de estar e de ser muito próprios e coordenados. Evocamos a sua figura de pensador, que dialogou com muitos outros pensadores. Neste caso, escolhi Albert Camus, de quem se aproximou a partir de pontos de vista diferenciados. A escolha, pela minha parte, de Camus não é casual, pois comemora-se também este ano o centenário do seu nascimento. Além disso, é um dos autores que, no meu percurso, muito ligado às filosofias da existência, me marcou desde a juventude e que, por isso, também corresponde a uma das minhas preferências. Ora, acontece que a primeira obra que li deste pensador francês foi O Estrangeiro, obra que foi, já aqui foi referido, que foi traduzida por António Quadros. Acontece também que, após a morte de Camus, em 1960, António Quadros escreve uma introdução à obra Os Justos, deste autor, onde, de algum modo, o homenageia, apresentando-nos um percurso interpretativo da obra e do homem. Mas, feita esta introdução, poderíamos pensar que este é um tema muito marginal relativamente ao pensamento e à obra do nosso filósofo, dado que, no contexto da sua vasta obra, poucas páginas são dedicadas a Albert Camus. Contudo, em 1959, é publicada a tradução portuguesa da obra de Ismael Quilés, intitulada Sartre e o Existencialismo, vistos por um filósofo católico, precedido, conforme diz na página de rosto da obra, precedido de um ensaio por António Quadros. Não se trata de um prefácio, nem de uma introdução. Verdadeiramente é um ensaio autónomo relativamente à obra acima mencionada. Neste ensaio, percebemos, de um modo muito claro, que esta temática do existencialismo corresponde a uma sua preocupação essencial. Assim, a minha exposição terá dois pontos. Primeiro, António Quadros e as filosofias da existência. Segundo, a sua compreensão do pensamento e da personalidade de Albert Camus. Ponto 1. António Quadros e as filosofias da existência. O ensaio deste pensador tem o seguinte título: A alma portuguesa perante o existencialismo. Esta é, com efeito, uma reflexão publicada em 1959, mas que mostra, de um modo indubitável, que o contacto com as filosofias da existência já tinha sido encetrado anos atrás. Daí a seguinte menção: difícil se torna exprimir hoje, passados já 10 ou 12 anos, o que para mim representou, como iniciação cultural, a descoberta dos movimentos convergentes da fenomenologia e do existencialismo. Aqui mostra bem o conhecimento que tem desta filosofia, citando muito Sartre e Karl Jaspers, sobretudo este último, que, no meu entender, no que diz respeito ao seu pensamento, se afirma como o pressuposto desta sua reflexão, ainda que não seja o único. Dado que o ensaio está dividido em 4 partes, irei pôr em evidência os seus principais aspectos. A primeira parte, intitulada Perspectiva Autobiográfica, permite perceber esta sua aproximação ao pensamento existencial. Como atitude de fundo está o seu espírito crítico, que sente o desencanto relativamente ao ensino universitário, patente no modo como se refere ao curso de Ciências Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras do USP, que considerou de um vazio e de uma inutilidade filosóficas. Ensino pautado, como nos diz, pela atitude positivista, pelo excessivo historicismo, bem como por uma atitude filosófica em que, vou citar, a história da filosofia moderna e contemporânea nunca passou de canto. Assim sendo, tal facto significava, no fundo, não dar atenção às teorias filosóficas que se afirmaram a seguir à Segunda Guerra Mundial. Havia, porém, em António Quadros, como ele próprio diz, um desejo de espiritualidade.
e que ele veio a encontrar naquilo que chamou, e eu vou citar, e esta citação é central, as duas coordenadas da minha formação teórica, o existencialismo e a filosofia portuguesa. Fim de citação. Tendo entrado na Faculdade de Letras em 1943, foi aluno de Delfim Santos, de quem, como menciona, dizia-se que era um existencialista. Facto que, como também refere, lhe trazia, assim, uma auréola de mistério, tanto mais que os outros professores atacavam violentamente tudo o que, de longe ou de perto, se ligasse a tal heresia. Este é também o momento em que se deixou impressionar pelas conferências de Ortega y Gasset sobre o existencialismo e encontrou em Álvaro Ribeiro um porto de abrigo relativamente à filosofia portuguesa. Foram estas duas coordenadas que, desde os primeiros anos universitários, no meu espírito se uniram a tese existencialista e a tese da filosofia portuguesa. Um ramo, aliás, da tese das filosofias nacionais. Fim de citação. Ora, tanto os pensadores da existência como os que defendiam a filosofia portuguesa eram, como refere, objeto de uma feroz oposição catedrática. Mas foi assim, em contracorrente, que a sua filosofia e o seu pensar se foi afirmando. Na universidade, Delfim Santos era para ele uma referência, tanto mais que tinha sido discípulo do Leonardo de Coimbra, que António Quadros também conhecia bem. Antes mesmo, conforme ele nos diz, de Delfim Santos ter sido discípulo de Nicolai Arpin. Mas Delfim Santos foi uma referência distante. Isso é muito claramente. Mas também Julián Marias, Zubiri, Ortega y Gasset, Eugênio Dorce, Miguel de Unamuno eram autores da sua preferência. Unamuno, leitor de Kierkegaard. Foram estas as suas preferências que deram corpo ao seu desejo de espiritualidade. É redutor, como estou a dizer. A segunda parte, intitulada O Humanismo Existencialista, apresenta-se como uma reflexão acerca do humano, da questão antropológica, sentindo-se fascinado, entre outros autores, pelas novelas de Camus. O homem, na sua concretude, o homem situado, permitiam a António Quadros refletir acerca da filosofia que, como reconhece, não há filosofia sem antropologia. Mas, sem dúvida, este homem concreto, que é possível descrever como existente, é um ser situado e, nesse sentido, afirma: o homem, antes de ser uma essência, é uma existência. Eis a tese existencialista, apresentada por Sartre, que acolhe porque lhe permite descrever e pensar a partir de uma compreensão do homem em situação. E, nesse sentido, menciona quão importante é também a afirmação de Ortega y Gasset acerca de o homem e as suas circunstâncias, dado que lhe abre a porta e lhe dá acesso para, como menciona, a verdade era atingível, mas a partir da minha experiência vital. O problema da verdade já surge aqui. Deste modo, a porta estava aberta, em seu entender, para poder tematizar uma das suas coordenadas, uma das suas traves mestras do seu filosofar. Podemos dizê-lo hoje: a atenção às filosofias nacionais e aos seus autores. E diz-nos: laço usar, na realidade, entre o existencialismo e o problema das filosofias nacionais. Na terceira parte do ensaio, trata da filosofia situada, que lhe permite pensar e fundamentar o problema das filosofias nacionais, nomeadamente da filosofia portuguesa. Se o pensar é sempre situado, radicado numa dada circunstância, tal situação possibilita que a reflexão acerca do homem deva partir do aqui e agora. Contudo, se a filosofia deve partir do aqui e agora, ou seja, da situação, não é para ficar apenas a esse nível, pois deve elevar-se, como refere, a uma, estou a citar, realidade supra-individual. Mas, se assim é, então há que encontrar uma mediação entre as filosofias da existência e as filosofias da essência. Esta mediação encontra António Quadros na concepção de pátria, que, sendo um aqui e agora, é também uma subjetividade supra-individual. Desta afirmação resulta a tese afirmada de uma patriosofia, palavra cunhada por António Quadros. A expressão que não está do lado de uma filosofia da essência, mas, pelo contrário, está do lado de uma filosofia da existência. Mas como estamos perante um pensador acutilante, cujo olhar de águia lhe permite perscrutar o âmago da questão, interroga-se acerca da relação entre filosofias da existência e filosofias nacionais.
reconhecendo que os filósofos franceses, por exemplo, muito ligados na Segunda Guerra Mundial ao antigo-germanismo, expressão sua, temiam uma interpretação nacionalista, pois tinham vivido, como nos diz, sob falsas formas de nacionalismo. Por isso refere também, e esta é também uma citação central, a geração mais nova a que pertence pode encarar o problema mais objetiva e lucidamente. Fim de citação. Porque, como é óbvio, esta condicionante não se lhe aplica. Daí estar à vontade para afirmar com Álvaro Ribeiro e outros pensadores portugueses a existência de uma filosofia nacional como aqui e agora, como uma circunstância de que se parte para uma reflexão acerca do modo próprio de filosofar, do filosofar português. Esta problemática, contudo, no texto que estamos a analisar, só a menciona, não a tematiza. Não era este o contexto para o fazer. Mas na sua obra, a problemática da filosofia portuguesa, a sua valorização, bem como dos seus pensadores, será uma constante da sua reflexão. Na quarta parte do ensaio, intitulada Filosofia Portuguesa da Existência, mostra bem que conhece os autores que a anunciam, bem como aqueles que a ela foram aderindo. Neste sentido, nas suas raízes, refere Raul Brandão e a obra Humus, Leonardo Coimbra, Fernando Pessoa, Virgílio Ferreira, Agostinho da Silva. E, à maneira de remate, afirma: o existencialismo é, sobretudo, uma atmosfera que todos os autores atuais respiram. Fim de citação. Assim, nesta sua coordenada teórica de matriz existencial, não é difícil perceber que Albert Camus seja também uma sua referência. Passo agora ao segundo ponto, a sua compreensão do pensamento e da personalidade de Albert Camus. Como já referi, António Quadros traduziu Albert Camus, nomeadamente O Estrangeiro, e na introdução que redige a Os Justos, obra do pensador francês, em que tematiza, no fundo, uma questão que para Camus é central e que, pelo visto também para António Quadros, aparece como central: será que os fins justificam os meios? Então, nem António Quadros, nem Albert Camus partilham esta tese, pois há sempre que justificar também os meios. E Albert Camus é muito claro neste aspecto. Ele também o diz nos cadernos. Os fins não justificam os meios. Os meios têm de ser justificados para que um fim seja efetivamente também um bem. E o que é que nos diz António Quadros? Quase em sintonia com Albert Camus. Diz: corrompe-se o bem quando é defendido com as armas do mal. É a mesma tese. Os fins, no fundo, têm de ser justificados a partir também da justificação dos meios. É um signo ético o que aqui está presente. E é por isso que, na interpretação de António Quadros, no fundo, vai defender, a partir da interpretação dos justos de Camus, aquilo que ele chama uma ética do justo. É uma ética do justo, portanto, este problema é ético. Mas o mais interessante desta introdução corresponde ao seu testemunho após a morte trágica, em 1960, de Camus. Absurda, diremos nós. Nas palavras de António Quadros, é esta a primeira obra de Camus, Os Justos, publicada entre nós após a sua morte brutal e inesperada numa estrada de França. Nesse sentido, sente a necessidade de traçar o perfil deste pensador e ensaísta, chamando a atenção para a sua filosofia existencial, em que no romance, no teatro, nos contos, bem como nos seus ensaios, Albert Camus, em grande existencial, reflete sobre o homem absurdo, o homem comprometido, tradução de Engagé, o homem revoltado. Nesta sua interpretação, é a questão antropológica, já afirmada no texto anterior, que procura inserir. Ainda muito em cima de uma compreensão do complexo pensamento de Camus, António Quadros estabelece com profundidade o caminho que vai da obra O Mito de Sísifo, onde é tematizada a noção de absurdo, ao homem revoltado, no qual há já uma resposta positiva, mais otimista, de onde a seguinte menção: é, no entanto, em O Homem Revoltado que Albert Camus dá a sua contribuição mais positiva para uma transcensão possível, onde a liberdade é palavra-chave. De um modo muito fino, António Quadros refaz o percurso existencial, vivido e pensado por parte do autor do Estrangeiro, em que a
subjetividade existencial se afirma, mostrando como este pensador se vai encaminhando de um modo crítico para uma atitude em que os valores do bem, da verdade, da justiça e da liberdade se podem afirmar. Como menciona em O Homem Revoltado, como menciona já em O Homem Revoltado, afirma-se este rumo que a morte prematura veio interromper. Daí parte para uma compreensão do modo de ser de Camus, marcado pela nobreza moral, pela ideia de honra, bem como pela aspiração à liberdade. Diz-nos: encontramos-nos perante um pensamento do sul, une pensée de midi. Estes são os traços mais marcantes de um homem que viveu intensamente tudo o que tinha a ver com o humano no homem. Não nos esqueçamos que quase no final da Segunda Guerra Mundial, Albert Camus redige a obra Cartas a um Amigo Alemão. E nesse sentido, diz-nos António Quadros, a regra de Camus será um luzeiro ardente a iluminar a aventura de pensar, vivendo de viver pensando. Foi esta a sua homenagem. Mais tarde, em 1964, na breve nota prefacial aos Carnet 2, aos Cadernos 2, que também produziu, afirma, de algum modo, de forma conclusiva: a obra de Camus interessou-nos profundamente pelo caráter de aposta deste escritor e pensador. A aposta pelo homem, ainda que o homem nasça, exista e subsista e morra no absurdo, ainda que o próprio homem seja um absurdo. Encontramos, mais uma vez, com a preocupação de António Quadros pela questão antropológica, pela compreensão do homem em sentido existencial, homem que vive e pensa o absurdo, que vive e pensa a fraternidade, mediante a liberdade e a justiça. São estes, no seu entender, os temas centrais da sua obra. Liberdade e justiça, para se harmonizarem, necessitam, contudo, de um terceiro valor, a saber, a verdade. Mas o que é a verdade para Camus? E António Quadros responde: é verdadeiro existir, o estar no mundo, o pensar no mundo. Com alguns avanços e recuos, a tese de António Quadros acerca do autor e a peste é de que estava a caminho de uma verdade não subjetiva que o aproxima do cristianismo, embora também o tenha criticado. É caminho sem dúvida, pois a palavra redentora não a chegou a pronunciar, talvez porque, absurdamente, a vida lhe foi interrompida. Segundo António Quadros, vou citar, a última imagem que nos fica de Camus é a do crítico severo, vigilante, torturado, que na arte de escrever realizou superiormente os indeterminismos do seu espírito e da sua época. Conclusão. Para concluir, gostaria de referir o seguinte: António Quadros, leitor e intérprete atento da sua época, não pôde deixar de ser sensível ao pensamento do seu tempo. Daí a sua reflexão, o seu conhecimento das filosofias da existência, em que Sartre não é certamente o seu principal interlocutor, não é o interlocutor privilegiado, mas talvez Carlos Jaspers, talvez Gabriel Marcel. Bom, Albert Camus emerge como um autor com quem pode partilhar as iniciais hesitações de pensar, que pode acompanhar no concreto da existência, sem, no entanto, deixar de mostrar algo que é uma sua convicção, ou seja, que para lá da compreensão descritiva do existir, há que afirmar um para lá do concreto, há que promover a elevação do espírito, a fim de se guindar a um pensar existencial que aceita a transcendência, aspecto que Karl Jaspers colocou com a noção de cifra, com a noção de englobante, mas que o existencialismo cristão exibiu de um modo indubitável. No meu caso, foi-me grato evocar António Quadros, com quem o meu pai conviveu no Liceu Pedro Nunes e que me dizia sempre, desde que fomos colegas, se notava nele a veia literária, a veia quase também de ensaísta. E, portanto, eu sempre ouvi falar de António Quadros em minha casa. Encontramos perante um pensador que nos interpela a diferentes níveis, que muito se dedicou à promoção da filosofia portuguesa. Interessante que no início do seu filosofar tenha sido tão atento, como nos disse, à atmosfera filosófica do seu tempo. Daí o que escreveu, o que traduziu de Albert Camus, dois autores que interpelam e que são claramente da minha preferência. Obrigada.